Nesta noite, que a paz de Deus alcance o seu coração. Antes mesmo de você apertar o play nesta oração, o Senhor já sabia como foi o seu dia, quais foram as preocupações que te acompanharam, quais contas te tiraram a tranquilidade, quais pensamentos vieram quando você olhou para o futuro e não enxergou saída. Nada aqui é por acaso. Se você está orando agora, é porque Deus marcou este encontro com você para lembrar que, mesmo quando tudo parece apertado, Ele continua sendo o seu pastor e nada fugiu do controle dele. Talvez hoje você tenha se sentido como alguém caminhando em um deserto, olhando para a situação financeira, para os boletos, para o trabalho, para as oportunidades que não apareceram. E dentro de você veio aquela pergunta silenciosa: até quando vai ser assim? Até quando essa fase apertada? Até quando essa porta fechada? É como se você estivesse rodeado de responsabilidades, mas sem saber de onde virá o socorro. E é justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você nesta oração da noite. A big idea desta oração é simples e profunda ao mesmo tempo. Deus é o seu pastor em todas as áreas, inclusive na área financeira. Ele não cuida apenas da sua alma, ele cuida da sua mesa, da sua casa, da sua provisão, dos detalhes que ninguém vê. O Salmo 23 não é apenas um salmo bonito para ser lido em quadros ou lembrado em cultos. Ele é uma declaração de que você não está sozinho na caminhada, de que existe um Deus guiando seus passos, mesmo quando você atravessa vales escuros. Quando olhamos para a história de Jacó, vemos alguém que viveu um momento muito parecido com o que muitos estão vivendo hoje. Jacó saiu da casa dos pais sem estrutura, sem segurança, sem saber o que o aguardava. Levava pouca coisa nas mãos e muito peso no coração. No meio do caminho, em uma noite fria de deserto, ele teve que usar uma pedra como travesseiro. Não havia conforto, não havia planejamento, não havia reservas. Era ele o chão e Deus. Talvez você se sinta assim nesta noite, sem muitas alternativas, sem reservas, sem plano B. Mas foi justamente naquela noite de deserto que Deus se revelou a Jacó de uma forma poderosa. A Bíblia conta que ao deitar ali, Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada que tocava a terra e alcançava o céu, e anjos subindo e descendo. Mais do que uma visão bonita, aquilo era um recado. O céu não está fechado. Deus não está distante. Existe movimento de Deus na terra. Existe cuidado. Existe direção. E ali, naquela noite improvável, Deus liberou uma palavra sobre Jacó. Deus prometeu que estaria com ele, que o guardaria, que lhe daria terra, descendência, futuro, e que não o abandonaria até cumprir tudo o que havia falado. Jacó acordou impressionado e disse algo muito forte em seu coração: Deus está neste lugar e eu não sabia. Quantas vezes é assim também conosco? A gente olha para a situação, para as contas, para as dificuldades e pensa que está sozinho, mas Deus está presente, até quando você acha que Ele está em silêncio. Ele está neste momento da sua vida que parece deserto. Ele está nesta fase financeira que parece apertada. Ele está vendo tudo e preparando portas que você ainda não consegue enxergar. Depois daquele encontro, Jacó tomou uma decisão. Ele consagrou aquela noite a Deus, consagrou aquele lugar, consagrou sua caminhada. Ele decidiu que não viveria apenas correndo atrás de solução, mas caminhando debaixo de uma aliança. E o tempo passou. Jacó trabalhou, enfrentou desafios, lidou com injustiças, mas havia algo diferente sobre a vida dele: a mão de Deus. A Bíblia mostra que, em determinado momento,
Ele recebeu uma proposta que, aos olhos humanos, parecia impossível de dar certo. Ele teria como salário apenas as ovelhas de cores improváveis. Era como se alguém hoje dissesse: você será abençoado justamente onde as chances são menores. Mas quando existe promessa de Deus, aquilo que parece improvável se torna cenário de milagre. As ovelhas começaram a nascer de forma diferente. Aquilo que era raro se tornou frequente. E o homem que saiu com tão pouco se tornou próspero. O que isso tem a ver com você nesta noite? Deus está te lembrando que Ele é capaz de mudar cenários, de surpreender em áreas onde você já não acredita mais, de fazer nascer oportunidades onde antes só havia impossibilidades. Ele pode te dar ideias que ninguém teve, portas que ninguém viu, caminhos que pareciam fechados. Ele não faz isso para alimentar orgulho, mas para restaurar sua dignidade, para mostrar que a provisão dele não depende apenas da economia do patrão ou do governo, depende da palavra dele sobre a sua vida. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo espiritual. Aqui, nós entendemos que aquilo que falamos, pensamos e escrevemos diante de Deus tem um peso no mundo espiritual. Por isso, se você pode, escreva aqui nos comentários com fé e consciência esta declaração que vem diretamente do Salmo 23 e é uma chave sobre a sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escreva a si mesmo como uma oração escrita. Quando você escreve isso, você não está apenas repetindo um versículo. Você está assumindo uma posição. Você está dizendo para si mesmo, para o mundo espiritual e para os problemas que te cercam: eu não caminho sozinho, eu tenho um pastor. Se hoje é a primeira vez que você está aqui orando conosco, que Deus te abençoe muito. Aqui nós falamos de Deus, da presença dele, da palavra dele e de como isso transforma o nosso dia a dia. Se você sente no seu coração que esta oração está falando com você, eu te convido a se inscrever no canal para caminhar nessa rotina espiritual de oração. É algo simples, mas profundo. Quando você se inscreve, você está dizendo para si mesmo: eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero ter uma disciplina espiritual, eu não quero caminhar sozinho. E se esta oração já está te fazendo bem, clique também no gostei, porque isso faz com que esta palavra alcance outras pessoas que, assim como você, estão precisando de paz nesta noite. Agora, eu quero que você pense no Salmo 23 como um mapa espiritual para a sua vida, inclusive na área financeira. O Salmo começa dizendo que o Senhor é o pastor e nada faltará. Isso não significa uma vida sem luta, sem contas, sem desafios. Significa que no final de tudo, nada essencial te faltará, porque Deus irá te conduzir. Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Isso fala de provisão, de alimento, de sustento, mas também de descanso. Quantas vezes não é a falta de dinheiro que mais te destrói, mas a falta de paz? Enquanto você pensa no dinheiro, Deus não quer apenas encher a tua conta, Ele quer acalmar o teu coração. O Salmo diz que Ele te leva para águas de descanso. Isso indica que existem lugares para onde Deus quer te levar, decisões que Ele quer te inspirar a tomar, ajustes que Ele quer te mostrar, para que a sua vida não seja apenas correria e peso, mas também equilíbrio, sabedoria e descanso. Quando Ele guia pelas veredas da justiça, Ele está te chamando para uma vida de integridade, inclusive no financeiro. Ser sincero, não enganar, não construir nada em cima da mentira. Há uma conexão muito forte entre prosperidade verdadeira e coração alinhado com Deus. O Salmo também fala de vale da sombra da morte. Talvez o vale na sua vida seja
a fase mais apertada, as dívidas, as portas fechadas, a sensação de que nada está andando. Deus não promete que você nunca passará por vales, mas Ele promete que você não estará só. Ele coloca o cajado e o bordão como símbolos de direção e proteção. Em outras palavras, Ele está dizendo: mesmo quando tudo parece escuro, eu te guio, eu te corrijo quando necessário, eu te protejo de ciladas. Depois o Salmo fala de uma mesa preparada na presença dos adversários, né? Isso fala de honra. Deus é especialista em te honrar em áreas onde você foi humilhado. Talvez você já tenha sido envergonhado por causa de dinheiro, por causa de um negócio que deu errado, por causa de um desemprego, por causa de uma ajuda que não veio. Deus pode transformar justamente essa área em testemunho. Ele pode preparar uma mesa de provisão e honra exatamente onde você só viu vergonha. Quando a palavra diz que o cálice transborda, isso aponta para uma vida em que a provisão de Deus não é apenas o suficiente para sobreviver, mas para transbordar em generosidade, em paz, em capacidade de ajudar outros, em estabilidade. E, para fechar, o Salmo declara que bondade e misericórdia seguirão todos os dias. Isso significa que, mesmo quando você erra, Deus insiste em te levantar, te ensinar, te reorientar. Nesta noite, antes de dormir, Deus está te chamando para entregar o financeiro, o emocional, a família, os medos e os planos nas mãos dele. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa dormir com a cabeça rodando, pensando em 1000 soluções. Há um pastor cuidando de você. Agora, se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes e apenas se coloque diante de Deus enquanto vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que ora comigo. Tu conheces o coração dela, conheces os pesos que ela traz, conheces cada conta que está em aberto, cada preocupação que tira o sono, cada tentativa que parece não dar certo. Nada está escondido dos teus olhos. Tu sabes exatamente o tamanho da luta que ela enfrenta e também sabes o tamanho da vitória que já estás preparando. Pai, assim como o Senhor encontrou Jacó naquele deserto, naquela noite em que ele tinha apenas uma pedra como travesseiro, encontra esta pessoa agora. Visita o quarto dela, a sala, o ambiente onde ela está. Que a presença do Senhor encha este lugar de paz. Que ela sinta que não está sozinha, que a escada do céu à terra ainda está erguida, que os anjos ainda sobem e descem, levando orações e trazendo respostas. Deus, eu te peço por aqueles que estão em deserto financeiro, pessoas que trabalharam, que se esforçaram, que tentaram, mas parecem estar rodando em círculos. Pessoas que olham para a conta bancária e não veem saída, que estão com prestações atrasadas, dívidas acumuladas, medo de não conseguir honrar compromissos. Espírito Santo, entra com providência. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Destrava causas paradas. Traz novas oportunidades, contatos certos, ideias criativas, estratégias sábias. Que esta pessoa não viva de sorte, mas de direção. Mostra o que ela precisa ajustar, onde ela precisa mudar, em que área precisa semear tempo, estudo, esforço e organização. Pai, eu oro também contra toda opressão que vem junto com a área financeira. Todo sentimento de fracasso, de incapacidade, de vergonha. Todo pensamento que diz que ela não tem jeito, que nunca vai dar certo, que nunca terá estabilidade. Em nome de Jesus, que essas vozes sejam silenciadas agora. Que esta pessoa entenda que a identidade dela não é definida pelo saldo da conta, mas pelo valor que ela tem aos teus olhos. O Senhor a vê como filha,
como filho, como alguém amado e guardado. Senhor, que o Salmo 23 se torne realidade viva nesta vida. Que ela experimente o Senhor como pastor que guia, que protege, que corrige com amor, que mostra o caminho certo. Leva esta pessoa para pastos verdejantes e águas de descanso. Dá a ela equilíbrio entre trabalhar e descansar, entre lutar e confiar, entre planejar e se entregar. Que ela seja livre da ansiedade que consome, daquele excesso de preocupação que rouba a saúde e o humor. Eu te peço também, por todas as áreas onde ela está vivendo o vale da sombra da morte, né? Pode ser na família, na saúde, nas emoções, nas finanças. Pai, que mesmo nesse vale, ela sinta a tua presença, né? Toma pela mão aqueles que estão pensando em desistir. Mostra que ainda há caminho, que ainda há futuro, que ainda há promessas sobre a vida deles. Deus prepara uma mesa de honra para esta pessoa, onde ela foi humilhada, que seja honrada, onde foi envergonhada por não ter, que seja surpreendida com o teu cuidado. Que o cálice dela transborde de provisão, mas também de gratidão, de generosidade, de fé, que ela não seja apenas abençoada, mas se torne canal de bênção. Nesta noite eu também oro pelo sono desta pessoa. Quantas vezes ela deita cansada e não consegue descansar porque a mente não desliga. Pensamentos de contas, de prazos, de problemas, de cenários negativos se repetem como um filme. Em nome de Jesus, que essa noite seja diferente, que o Senhor coloque um ponto final nessa inquietação, que o corpo relaxe, que a mente desacelere, que o coração descanse em Ti, que esta pessoa sinta de forma muito clara que o Senhor está velando o sono dela, Pai. Se existe alguém aqui que não vê saída alguma, que está à beira de perder algo importante, que pensa que já é tarde demais, visita agora. Quebranta corações endurecidos ao redor dela. Abre portas onde parecia não haver nenhuma. Move o que for preciso mover. Faz como fizeste com Jacó, que nunca imaginaria se tornar próspero trabalhando em um lugar onde tudo era contra as probabilidades. Mostra que o Senhor tem caminhos que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Senhor, eu consagro esta noite a Ti. Que seja uma noite marcada, uma noite de reencontro contigo, uma noite em que decisões internas sejam tomadas, que esta pessoa decida caminhar debaixo da tua direção, convidar o Senhor para dentro da área financeira, pedir sabedoria antes de qualquer passo, deixar que o Senhor seja pastor em todos os aspectos. Agora, onde você está, se puder, coloque a mão sobre o coração e ore comigo em concordância o Salmo 23. Repita dentro de você com fé: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para águas de descanso, restaura minha alma. Guia-me por caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por vales escuros, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, sela esta declaração no mundo espiritual. Que cada palavra do Salmo 23 se torne realidade na vida desta pessoa. Que nada que for contrário à tua vontade permaneça. Que o medo se retire, que a escassez comece a ser vencida, que a desesperança dê lugar à fé. E agora juntos nós oramos a oração que Jesus nos ensinou como um selo sobre esta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que esta noite seja diferente, que você deite sabendo que não está mais carregando tudo sozinho, que o Senhor, seu pastor, esteja guardando a sua casa, a sua mente, o seu coração e a sua vida financeira. Que o amanhã traga sinais claros do cuidado de Deus sobre você. Dorme em paz, Deus está cuidando de tudo. E eu sinto no meu coração que Deus ainda não terminou o que começou nesta oração. Existe algo mais profundo que o Espírito Santo quer alinhar dentro de você nesta noite, porque não basta apenas pedir por provisão, não basta apenas pedir por portas abertas. Deus quer curar a forma como você se vê, a forma como você enxerga o próprio valor, a forma como você lida com o dinheiro, com as responsabilidades e com o futuro. Meu Deus, e eu oro agora por todas as marcas que a área financeira deixou na alma desta pessoa. Marcas de humilhações, de cobranças injustas, de palavras duras que ela ouviu quando não pôde ajudar, de situações em que foi julgada por não ter. Quantas vezes ela se sentiu pequena quando alguém perguntou algo sobre dinheiro? Quantas vezes baixou a cabeça quando alguém fez uma comparação? Quantas vezes teve vergonha de dizer que não podia naquele momento? Senhor, cura essas memórias. Que todo sentimento de menos-valia, de incapacidade, de vergonha seja arrancado pela raiz nesta noite. Eu oro também, Pai, pelas decisões erradas que essa pessoa carrega como fardo. Talvez ela tenha se enrolado em dívidas porque confiou em alguém que não devia, porque entrou em um negócio sem entender direito, porque foi impaciente, porque quis resolver tudo sozinha. E hoje, quando olha para trás, sente culpa, sente arrependimento, sente vontade de voltar no tempo. Mas, meu Deus, o tempo não volta e o Senhor sabe disso. Por isso, eu peço que em vez de culpa, o Senhor derrame perdão. Que esta pessoa receba a coragem de aprender com o que passou sem ficar se martirizando. Que ela entenda que o Senhor não a abandona por causa de erros financeiros. O Senhor usa até as consequências para amadurecer, ensinar e reposicionar. Pai, onde houve prejuízo, ensina o caminho da sabedoria. Onde houve impulsividade, ensina o caminho do equilíbrio. Onde houve ganância, ensina o caminho do contentamento. Onde houve medo de faltar, ensina o caminho da confiança em ti. Que a partir de hoje essa pessoa não tome decisões movidas apenas pela pressão, pelo desespero ou pela comparação com os outros, mas pela direção do Senhor. Senhor, eu oro pelas emoções desta pessoa quando ela olha para o futuro. Talvez ela tenha medo de envelhecer sem recursos, medo de não conseguir sustentar a casa, medo de não dar conta dos filhos, medo de não conquistar nada. Tu és o Deus do hoje e do amanhã. Tu estás no futuro dela antes que ela chegue lá. Por isso, quebra agora esse medo paralisante. Tira essa sensação de que ela está atrasada em relação a todo mundo. Cada vida tem um tempo, um ritmo, uma história. Que ela pare de se comparar com quem está à sua volta e passe a se alinhar contigo. Meu Deus, eu também te peço pelos que estão sustentando a casa sozinhos, carregando tudo nas costas, às vezes sem ter com quem desabafar. Pessoas que pagam contas, seguram família, enfrentam problemas e, ainda assim, tentam manter um sorriso no rosto para não preocupar ninguém. Pai, abraça essa vida agora. Lembra a ela que, mesmo que na terra pareça que ela está sozinha na responsabilidade, no céu ela não está.
O Senhor é o pastor que caminha lado a lado, que vê o esforço, que conhece as lágrimas escondidas, que sabe o quanto ela já fez calada. Que nesta noite, Senhor, ela sinta o peso diminuindo. Não porque os problemas sumiram de uma hora para outra, mas porque ela decidiu colocar tudo nas tuas mãos. A partir de hoje, que ela pare de repetir no coração que está sozinha, que é ela contra o mundo. Que ela comece a repetir a verdade do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Quando essa frase desce do intelecto para o espírito, algo muda, a alma encontra descanso. Espírito Santo, eu peço também que o Senhor nos ensine a ter equilíbrio entre fé e atitude. Que esta pessoa creia, confie, ore, mas também organize, planeje, ponha em prática o que o Senhor direcionar. Que ela aprenda a honrar o que recebe, a administrar melhor o que tem, a ser fiel no pouco, para que o muito venha no tempo certo. Dá a ela disciplina para cuidar do que está em suas mãos hoje. Às vezes a resposta não é um milagre espetacular, às vezes é um novo entendimento, um ajuste de postura, um hábito diferente. Fala com ela sobre isso, Deus mostra o que precisa ser mudado na rotina, nos gastos, nas prioridades. Senhor, eu te peço que o ambiente desta casa seja mudado, que saia a atmosfera de preocupação, de discussões por causa de dinheiro, de palavras pesadas lançadas em momentos de nervoso, que entre uma atmosfera de fé, de respeito, de diálogo, que as conversas sobre finanças não sejam apenas brigas, mas momentos de alinhamento, de busca conjunta por direção, de decisões tomadas diante de ti, que a tua paz governe esta casa. Agora, Pai, eu oro especificamente pela noite de sono desta pessoa. Que nenhuma seta espiritual, nenhum pensamento de derrota, nenhuma opressão tenha autoridade sobre a mente dela. Que enquanto ela dorme, os pensamentos sejam filtrados pelo Senhor. Se o inimigo tentar lançar imagens de medo, de falta, de fracasso, que sejam imediatamente apagadas pela tua luz. Que, em vez disso, ela tenha sonhos restauradores, lembretes do teu cuidado, sinais do teu amor. Que o quarto dela seja cercado pela tua presença. Que cada canto deste ambiente seja tomado por uma paz real, palpável. Que a mente solte o controle e descanse nos teus braços. Que o corpo recupere as forças e que amanhã, quando ela abrir os olhos, sinta-se mais leve, mais fortalecida, mais pronta para viver o que o Senhor tem preparado. Meu Deus, eu te peço também por algo muito especial. Quando as primeiras preocupações tentarem aparecer amanhã cedo, que o Espírito Santo traga à memória essa oração da noite, que esse coração se lembre do que foi declarado aqui, que em vez de acordar já pensando em problemas, ela acorde repetindo em seu interior: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa frase seja um escudo contra a ansiedade, uma chave para começar o dia debaixo da tua direção. Pai, toma nas tuas mãos todos os pedidos que essa pessoa carrega silenciosamente. Talvez ela não tenha coragem de contar para ninguém, mas o Senhor conhece, pode ser um valor específico que ela precisa, pode ser um emprego que ela tanto espera, pode ser um contrato que está por assinar, pode ser um livramento que ela necessita. Eu coloco tudo isso diante de ti. Que a resposta venha no tempo certo, do jeito certo, pela porta certa. E quando a resposta chegar, que ela se lembre desta noite e reconheça: não foi sorte, foi cuidado de Deus. Senhor, eu também oro por todos aqueles que um dia já foram mais organizados espiritualmente, já oraram mais, já buscaram o Senhor com mais constância, mas se perderam na correria da vida, na luta por sustento, no cansaço. Nessa noite, reacende essa chama, que esta oração seja um recomeço,
Que a partir de hoje, essa pessoa crie uma rotina de oração, de leitura, de comunhão, porque é isso que vai dar sustentação para os milagres que o Senhor fará. E agora, meu Deus, para selar tudo que oramos, eu peço que o Senhor derrame uma unção de confiança sobre esta vida. Uma confiança que não depende de ver tudo resolvido, mas que descansa em saber que o pastor está à frente, que mesmo se ainda houver vales pela frente, ela não se desespere como antes, que mesmo se algumas contas ainda não estiverem pagas amanhã, ela não volte ao pânico de antes, que algo tenha mudado por dentro, que a fé tenha ganhado o lugar onde antes só havia medo. Se você está sentindo a presença de Deus aí onde está, se essa oração conversa com a sua realidade, antes de finalizar, escreva mais uma vez nos comentários como um ato de fé e entrega. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escreva como quem assina um compromisso espiritual. Você não está apenas digitando palavras, está liberando uma declaração sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre o seu futuro. E se esta oração alcançou o seu coração, eu quero te pedir algo muito importante. Não apenas para ajudar o canal, mas para que essa corrente de fé alcance outras vidas. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Isso é gratuito, mas espiritualmente é uma decisão de caminhar acompanhado, de não lutar sozinho. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero continuar ouvindo a voz de Deus, eu quero ser lembrado das orações, eu quero ter uma rotina espiritual. Clique também no gostei, porque isso faz com que o próprio YouTube entenda que esse conteúdo fez bem para você. E assim ele entrega esta oração para outras pessoas que estão neste exato momento deitadas na cama sem conseguir dormir, com a mente cheia de preocupações. Às vezes, um simples clique seu se torna a ponte para que uma palavra de Deus chegue em outra casa. Se você conhece alguém que está vivendo um aperto financeiro, alguém que fala o tempo todo que não tem solução, que perdeu a paz, compartilhe essa oração com essa pessoa. Envie no WhatsApp, nos grupos da família, para um amigo, para alguém que o Espírito Santo trouxer à sua mente. Você pode ser instrumento de Deus para acalmar um coração hoje à noite. E eu te peço também, quando Deus começar a responder, quando Ele abrir portas, quando um milagre acontecer nesta área ou em qualquer outra, volte aqui e deixe o seu testemunho nos comentários. Conte o que Ele fez. O seu testemunho fortalece quem está orando, renova a fé de quem ainda está esperando e, acima de tudo, glorifica o nome de Deus. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Que o Senhor cubra a sua noite com a proteção dele. Que nenhum mal tenha permissão para tocar você, a sua casa, a sua família. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deste lar. Que você durma com a certeza de que, enquanto você descansa, Deus trabalha a seu favor. Que o Deus que é teu pastor te dê descanso, provisão, equilíbrio e direção. Que Ele te surpreenda em áreas onde você já tinha perdido a expectativa. E que, quando você olhar para trás daqui a algum tempo, possa dizer com convicção: naquela noite, Deus começou uma virada na minha vida. Durma em paz, o Senhor está cuidando de tudo. Amém.